Olá, bem-vindo ao Expoente Zero. Eu sou Derlídio Siqueira e este é o primeiro vídeo da segunda temporada da série Órfãos do VBA. Nessa temporada, nós vamos continuar com a criação de add-ins, vendo como funcionam os add-ins de função e os add-ins de painel. Infelizmente, eu vou ter que quebrar uma palavra que eu dei num vídeo que eu fiz com o Alessandro Trovato, porque os add-ins de função ainda não funcionam em nenhuma versão do Excel, só na versão Preview. Então, eu vou ser obrigado a instalar o Excel no desktop. Eu havia prometido que eu não ia fazer isso, que eu ia trabalhar sempre online, mas para mostrar para vocês como funcionam os add-ins de função, eu vou precisar instalar a versão de desktop. E tem que ser a versão Preview, a versão mais recente, que ainda está em fase de desenvolvimento, não foi lançada oficialmente pela Microsoft. Nos primeiros 4 vídeos dessa série, nós vamos ver como converter código de VBA para TypeScript. Eu vou pegar uma função que eu desenvolvi em Visual Basic há bastante tempo atrás e vou usar como exemplo para a gente ver como faz esse tipo de conversão. Depois, eu vou pegar essa mesma função e vou convertê-la num add-in de função para a gente poder usar no Excel Preview, né, que é a única forma de ver como funcionam os add-ins de função. Beleza? Então vamos lá. Do lado esquerdo da tela você está vendo um código de 20 anos atrás que eu fiz para escrever valores por extenso. Esse código foi escrito originalmente para Visual Basic, eu simplesmente copiei ele para minha planilha sem mudar uma vírgula. Do lado direito, você está vendo o mesmo código convertido linha a linha para TypeScript. Só para controle. Eu tenho certeza que existem milhares de maneiras muito mais simples, eficientes e elegantes de montar uma função para escrever valores por extenso. Mas a intenção aqui não é julgar se esse código que eu fiz é bom ou não, ou se eu sabia o que eu estava fazendo 20 anos atrás, e sim mostrar como converter código de VBA para TypeScript. Apesar desse código já ter 20 anos, é provável que você aprenda uma ou duas coisinhas com ele, porque a forma como ele foi escrito não é usual, e com usual eu quero dizer moderninha, principalmente na definição de variáveis, como você vai perceber já já. Apesar de ser um código relativamente curto, eu não vou conseguir explicar ele para você tão rapidinho. Eu vou dividir esse tópico em alguns vídeos, só para não ficar muito cansativo. No vídeo de hoje, nós vamos comparar as declarações de tipo de dado do VBA com as do TypeScript. Vamos ver como definir o tipo de retorno das funções, os tipos de dados dos parâmetros e os tipos de dados de variáveis. Então vamos lá. A primeira linha no código em VBA é um Option Explicit. Isso diz ao editor do Visual Basic que eu quero que ele me obrigue a declarar variáveis antes de usar. Eu espero que isso não seja segredo para você. No TypeScript não existe um correspondente para esse comando. A obrigatoriedade de declarar variáveis é implícita na linguagem. Se eu vier aqui e escrever, por exemplo, bizu igual a 0, ele vai colocar aquela minhoquinha embaixo do nome da variável para indicar que tem algo errado com ela. E se eu colocar o ponteiro do mouse aqui, ele vai me dizer que não conseguiu encontrar o nome bizu. Se eu não resolver esse problema, esse mesmo erro vai aparecer no momento em que eu tentar compilar esse código. Agora, se antes de atribuir o valor eu fizer a declaração da variável, então a minhoquinha vai sumir. O editor vai entender que a variável foi devidamente declarada antes do uso. Beleza então? Agora você já sabe que em TypeScript é necessário declarar toda e qualquer variável antes de usar. E isso é bom, porque previne um monte de problemas que poderiam aparecer se nós, por acaso, errássemos ao digitar o nome de uma variável. Olha só que legal esse recurso aqui do Visual Studio Code. Digamos que eu tenha criado uma variável pedidos. Então, let pedidos igual a 0. Criei a variável e inicializei. Depois faz de conta que eu escrevi um montão de código e nesse ponto aqui eu preciso incrementar o número de pedidos. Aí eu vou lá e escrevo pedidos igual a pedidos mais 1. Eu estou achando que eu escrevi pedidos nos dois lados, mas na verdade eu escrevi... Olha lá a minhoquinha dizendo para mim que tem alguma coisa errada.
Se eu coloco o ponteiro do mouse aqui, olha só o que ele me diz. Não encontrei esse nome aí. Você não quis dizer pedidos? Ele percebeu que tem outra variável no meu código com um nome bem parecido e está sugerindo ele para mim. Se eu clicar sobre a parte do código com a minhoquinha, vai aparecer uma lampadinha ali no canto. E se eu clicar sobre ela e pedir para me mostrar as sugestões de correção, tem aqui, trocar a escrita para pedidos. Legal, né? Beleza, vamos remover essas linhas de exemplo e continuar. A próxima linha do meu código em VBA define o início de uma função pública. Você provavelmente vai estranhar a forma como a linha está escrita, mais precisamente esse dólar aqui. Isso é um sufixo que diz que essa função retornará uma string. Eu poderia ter escrito essa linha de uma forma diferente. Public function extenso valor as variant as string. Aquele dólar ali faz o papel desse as string. Se você nunca tinha visto o uso de sufixos no VBA, já aprendeu mais uma. Continuando. No meu código em TypeScript, eu não tenho uma palavra-chave para definir se a função é pública ou privada, como no VBA. O que vai determinar isso é o local onde ela foi definida. Se eu criei a função fora de qualquer outro bloco de código, então ela será pública. Eu vou falar mais sobre o escopo de funções um pouco mais adiante nessa série. Note que no código em TypeScript eu dei um nome diferente para a função. Eu fiz isso porque eu pretendo carregar o meu add-in junto com a macro em VBA para a gente poder ver as diferenças de uso, e eu não quero causar nenhuma confusão de nomenclatura. Na função em VBA, eu recebo um parâmetro do tipo variant. Já na função em TypeScript, esse mesmo parâmetro foi definido com o tipo any, que significa qualquer. Eu não tenho um variant no TypeScript, então eu usei o tipo genérico, que é o que mais se aproxima do conceito do variant. Note que para definir o tipo de uma variável em TypeScript, eu uso dois pontos. Ele corresponde ao as do VBA. Por fim, no TypeScript, a última coisa que eu defino é o tipo de dado que a função vai retornar. Da mesma forma que eu faria no VBA se eu não fosse um dinossauro da informática. Dinossauro. O código da minha função em VBA começa definindo algumas variáveis. Nas primeiras, ao invés do din, eu usei a cláusula static. Esse static diz que o conteúdo dessas variáveis deve ser preservado entre as chamadas da função. Na primeira chamada, eu vou inicializar essas variáveis, e quando a função for chamada novamente, o conteúdo vai estar lá, inalterado. Eu não vou precisar inicializá-las de novo. Se você nunca tinha visto a cláusula static, já aprendeu mais uma. No TypeScript, eu não tenho uma contraparte para o static. Lá eu criei as variáveis da forma padrão usando a cláusula let. O conteúdo delas não vai ser preservado entre as chamadas da função, mas isso não vai influenciar no resultado. Eu só usei static no VBA para tentar ter um ganho de performance. Você vai entender isso, eu espero, quando a gente chegar na parte do código que preenche os arrays P1, P2 e P3 mais à frente. Se você prestou atenção aos episódios anteriores dessa série, deve ter percebido que eu não usei a mesma palavra-chave que eu tinha usado antes para definir variáveis no TypeScript. Nos outros códigos que eu mostrei até agora, eu estava usando var, e nesse código aqui eu usei let. Eu poderia ter usado var como de costume, mas eu quis aproveitar a oportunidade para te mostrar que existe mais de uma forma de definir variáveis no TypeScript. Na documentação do produto, disponível em typescriptlang.org, eles incentivam o uso do let. A diferença entre var e let é que var pode criar variáveis globais ou locais, dependendo de onde a declaração é feita. Já o let serve para criar variáveis que ficam restritas ao bloco de código em que foram definidas, ou seja, elas são mais privadas. Eu vou explicar em detalhes o escopo de variáveis um pouco mais à frente nessa série. Por enquanto, para não te confundir, basta que você saiba que var e let fazem o mesmo papel que o din no VBA. Continuando. No VBA, eu criei 3 arrays, P1, P2 e P3, todos do tipo string. O sufixo $, que eu adicionei logo após o nome, indica que esses arrays são do tipo string.
Da mesma forma que na definição da função, eu poderia ter escrito static p1 1 to 19 as string. O sufixo $$ é apenas um atalho. A diferença disso aqui para o TypeScript é que lá eu não defini o tamanho de nenhum dos arrays. Todo array em TypeScript é dinâmico, então não é necessário definir um tamanho antecipadamente. A outra diferença é que no VBA os índices dos arrays são definidos entre parênteses e no TypeScript nós usamos colchetes. Depois, eu criei algumas constantes. Como você pode perceber, a palavra-chave para constantes é a mesma nas duas linguagens. Const. Só muda a forma de escrita. No VBA, a primeira letra é maiúscula e no TypeScript não é. Depois, vem mais algumas declarações de variáveis. Nessas linhas, todas são string, porque tem o sufixo $. Já nessas outras linhas, as variáveis são inteiras, porque tem o sufixo %. Escrever din separador % é o mesmo que escrever din separador as integer. No TypeScript não existe o tipo integer. Aliás, não existe integer, nem double, nem currency. O único tipo de dado disponível para números é o number, então é esse que a gente vai usar. Os números em TypeScript são sempre armazenados como ponto flutuante, ou float, e correspondem ao tipo single do VBA. Outra coisa que você deve notar é que TypeScript não inicializa variáveis. No VBA, você está acostumado que ao criar uma variável numérica, o valor inicial dela é 0. Ao criar uma variável string, o valor inicial dela é aspas, aspas, ou seja, vazio. No TypeScript, se você quiser garantir que uma variável numérica seja igual a 0 logo após a declaração, precisa inicializá-la com esse valor. Da mesma forma, se quiser que uma variável string seja igual a vazio logo após a declaração, precisa inicializá-la com esse valor. E encerrando a seção de declaração de variáveis, vem aqui um boolean, onde eu não usei um sufixo porque não existe nenhum que eu possa usar. O VBA não tem um atalho para dizer que uma variável é boolean. Eu preciso escrever as boolean. No TypeScript eu fiz a mesma coisa, mas lembrando de inicializar a variável com o valor false. Bom, é isso. Hoje nós vimos os tipos básicos de dados do TypeScript. Any, que corresponde vagamente ao variant do VBA, string, que corresponde ao string do VBA, number, que nós vamos usar para representar qualquer dado numérico e que corresponde ao single do VBA, e boolean, que corresponde ao boolean do VBA. De quebra, nós aprendemos que todo array em TypeScript é dinâmico e que não é necessário especificar um tamanho no momento em que você declara esse array. Nós também vimos que é possível definir tipos no VBA utilizando sufixos. $$ corresponde a as string, % corresponde a as integer, exclamação corresponde a as single, escopo ou cerquinha corresponde a as double e arroba corresponde a as currency. Variant, byte e boolean não possuem sufixos. É preciso escrever as variant, as byte ou as boolean. No próximo vídeo, nós vamos ver como converter estruturas de decisão. Espero você. Um abraço.